Se o problema aí na sua casa são as brigas na hora de iniciar a tarefa, é a preguiça, eu vou te explicar nesse vídeo ainda hoje por que isso acontece com base na neurociência e ainda vou te entregar ferramentas práticas para você aplicar ainda hoje aí. Toda mãe já viveu isso. O dever é simples, é só sentar e começar. Mas ele enrola, ele pede para ir ao banheiro, ele bebe água, ele levanta, ele lembra que tem um brinquedo importantíssimo que ele precisa pegar, e aí o tempo vai se passando, a mãe se irrita e começa a falar, ele não quer. E não é bem assim que está acontecendo, e a neurociência, inclusive, prova que, na verdade, não é vontade de não querer fazer, é, na verdade, o contrário, é o cérebro saindo da função de não fazer nada para ter que fazer algo. E o nosso cérebro, ele foi criado e desenvolvido através da nossa ancestralidade para gastar menos energia possível em tudo aquilo que ele for fazer. Isso se chama disfunção de início de tarefa, ou em inglês, task initiation. Está ligada à questão das funções executivas. Para iniciar uma tarefa, o cérebro ele precisa de uma espécie de ignição. O que é ignição? Quando você tem um carro, normalmente um carro de combustão a gasolina, por exemplo, você precisa de uma vela e de uma faísca que vai fazer com que aquela faísca entre em contato com o combustível e aquele combustível vai explodir dentro do motor e vai fazer aquele motor girar. É uma faísca. No cérebro da criança com TDAH, essa faísca responsável pelo processo de iniciar uma tarefa, ela é falha. E esse início não é só oi, quero fazer. Não é somente a motivação em si. A motivação está envolvida, mas não é somente isso. A gente está falando aí de planejamento, de organização, de sustentação da atenção. A gente está falando aí de mobilizar uma série de funções cognitivas que vai fazer com que aquela criança ela consiga, a partir daí, fazer uma tarefa. Então, não é simplesmente chegar, oi, vou agora iniciar uma tarefa. Não é bem assim. Se você tem um processo de ignição, de fagulha, de faísca, que ele é falho. Quando a tarefa não é interessante para o TDAH, isso é ainda mais difícil, porque ele não só ele tem dificuldade de iniciar aquela tarefa, como ele tem dificuldade também de sustentar a atenção naquela tarefa. É uma barreira neuroquímica. Quando você grita com ele e fala, e aí, já terminou? Começa logo. Você está gerando na criança um estresse que rouba aquele pouco recurso que ela tem de tentar se concentrar, para tentar se regular, para ela tentar manter a concentração. Porque aquele recurso, ele pode ser usado para atenção no conteúdo ou para atenção em prestar atenção. Ele fica mais tempo conversando lá no cérebro, preciso me concentrar, preciso prestar atenção, não posso levantar agora. Isso até de uma forma até inconsciente, ele fica mais tempo repetindo aquilo ali para ele do que se concentrando no conteúdo. Então, aquele recurso que ele estaria utilizando para se concentrar no conteúdo, ele está sendo utilizado para gerenciar aquele estresse que está sendo gerado naquele momento. O nosso cérebro, ele foi criado para gastar menos energia possível e em situações de estresse, ele entrar num sistema de luta, fuga ou se congelar. Observa os animais. Observa um cachorrinho, por exemplo. Quando você briga com ele, o que normalmente ele faz? Ou ele vai te atacar e vai te avançar em você, ou ele vai fugir, se ele tiver com medo de você, ou ele vai congelar. Vai botar o rabo entre as pernas, vai começar a tremer, e é isso que acontece lá no cérebro do seu filho. E isso tudo está acontecendo de uma forma inconsciente. Ele não sabe que ele está estressado ali naquele momento. Ele sabe que ele está sentindo alguma coisa e que ele não está conseguindo se concentrar. Isso é questão de sobrevivência. É um cérebro que foi condicionado a fazer isso. E todos nós somos assim. A questão é que dentro do cérebro do TDAH, as funções cognitivas responsáveis pela regulação emocional, e ela é mais escassa.
Porque a gente tem uma disfunção no córtex pré-frontal e a partir daí a gente tem uma dificuldade de regular algumas emoções. E aí, por mais que você esteja querendo incentivar o seu filho, motivar o seu filho, fazer ele concluir a sua atitude, e longe de mim aqui estar te julgando, porque eu sei que provavelmente você faz isso porque você quer ajudar o seu filho e porque ele precisa fazer. Longe de mim te trazer esse julgamento, mas na verdade, quando você entra nesse estado de estresse, você está, na verdade, travando ainda mais o seu filho. Mas aí vem a pergunta: se eu não cobrar, ele não faz? Se eu cobro demais, ele trava. Faço o quê? Achar o caminho no meio. E agora a gente vai ver quais as estratégias que você vai poder aplicar aí hoje na sua casa. Primeira estratégia é quebrar a tarefa em partes, em blocos. Então, ao invés de falar para ele, vamos iniciar o dever de matemática, você vai pedir para ele abrir o caderno, depois escrever o número 1, tentar fazer o número 1, explicar para ele o número 1 e depois começar a fazer o número 2 e assim por diante. Aí terminou o número 2, você vai fazer o número 3 e assim vai. Porque o cérebro, principalmente se a criança tiver TDAH, ele trava diante do desafio inteiro, diante do todo. Então, quando o cérebro ele sabe o caminho que vai percorrer, a tarefa ela tende a ser um pouco mais fluida, tende a ser um pouco mais tranquila de ser executada. Segunda estratégia, dê um empurrãozinho naquela dopamina que não está sendo criada internamente. A gente vai criar uma dopamina de forma externa. Como você vai fazer isso? Você pode usar, por exemplo, um timer ou a técnica Pomodoro. Tem um vídeo aqui no canal que fala um pouco sobre a técnica Pomodoro e algumas ressalvas, principalmente se o seu filho tem TDAH. Vale a pena ver essa técnica, vou colocar aqui no card também, porque tem algumas crianças que o Pomodoro, ele tem um efeito, inclusive, contrário. Lá nesse vídeo eu explico por que isso acontece. Então, mas para algumas crianças, você pode testar o Pomodoro, você pode colocar o alarme do celular para tocar no momento específico, daqui a 5 minutos, daqui a 2 minutos. Você vai testar o tempo de concentração do seu filho, se vai ser 2 minutos, se vai ser 5 minutos. Você vai, por exemplo, gerar um desafio, colocar uma música que não chame tanto a atenção dele, uma música que não tenha letra, ou que ele vai começar a dançar ou se distrair. Uma música e fazer um desafio. Eu duvido que você consiga terminar esse exercício aqui antes de acabar essa música. Isso é um desafio. Você pode falar, eu duvido que você termine isso daqui antes de eu voltar ali, de terminar de lavar uma louça. Isso é um desafio, uma criança que ela é estimulada através do desafio. Inclusive, uma das técnicas que a gente utiliza muito para crianças neurodivergentes, com TDAH ou não, ou que tem dificuldade de iniciar as tarefas, é a gamificação, que é utilizar esses incentivos, é utilizar esses recursos de motivação externa para poder fazer com que a criança, ela dê esse início, faça esse start. E aí você pode estar se perguntando, tá, mas isso daí não é chantagem? Eu vou ter que ficar criando estratégias o tempo todo para meu filho começar a fazer algo que é de obrigação dele? Não é bem assim. Na verdade, a gente está criando de uma forma externa uma dopamina que aquela criança ela tem dificuldade em fabricar no seu próprio cérebro. E mesmo que o seu filho não tenha TDAH, inclusive tem um vídeo aqui no canal que fala sobre a questão dos sinais do TDAH, você que ainda está investigando, você pode ter um filho que ele não tem a motivação realmente de fazer, ele não vê sentido em ficar fazendo a atividade de dever de casa. Ele não sabe para que ele vai estudar, para que eu tenho que estudar geografia, para que eu tenho que estudar ciência, por que eu tenho que estudar isso daqui, entendeu? As crianças, principalmente as crianças de hoje em dia, elas questionam por que ela tem que estudar aqueles conteúdos específicos. E se você não gerar algum tipo de motivação para ele, de uma forma externa, mas uma motivação que seja saudável, porque aí muitos pais falam, a minha motivação são as chinelas. Sim, a motivação não é uma motivação, aí você está entrando para o lado da coerção. E aí o problema de ser dependente da questão da coerção é principalmente
o afastamento emocional entre você e os seus filhos, e eu sei que tem muita gente que vai falar, mas eu apanhei a vida inteira, estou aqui, e tá tudo bem se você vivenciou isso, só que isso ao longo do tempo, eu tenho certeza que gerou algumas mágoas aí, que talvez, provavelmente, você inconscientemente colocou lá no seu subconsciente e você não se lembra. E eu penso comigo, se existe uma outra forma, porque os nossos pais não sabiam, e eu também não sabia, eu me coloco nesse lugar que você está também, de fazer de uma forma diferente, de uma forma mais agradável, que me aproxime mais do meu filho, por que não tentar fazer de uma forma diferente? É esse o convite que eu faço para vocês. Terceira estratégia, corpo em movimento antes de iniciar uma tarefa parada. Isso parece muito contraintuitivo. O que normalmente a gente faz? Pega teu material, senta, fica quieto, para. A gente já pega um cérebro que está lá em movimento e pede o freio para ele. E o cérebro do TDAH, da criança neurodivergente ou da criança que tem dificuldade em iniciar uma tarefa, ele está lá se movimentando. A criança tem um cérebro ativo, a criança tem, ela tem outras prioridades que naquele momento não é fazer a tarefa. E aí quando você está lá e você já pede para ele está lá brincando com o carrinho dele, vamos parar e fazer o dever agora. Ela está com o cérebro, ele não vai frear. O cérebro, ele precisa de um tempo para começar a frear. E aí, a gente precisa começar a desenvolver um movimento para aquele movimento criar a dopamina e a norepinefrina responsável pela motivação para fazer com que aquele cérebro consiga se concentrar naquele momento. Então, você pode, por exemplo, antes dele começar a fazer a tarefa, fazer 10 polichinelos, pedir para ele dar uma corrida até a porta e voltar, pedir para ele fazer uns agachamentos, pedir para ele se espreguiçar, pedir para ele se levantar um pouco. E eu já tive situações, por exemplo, de alunos, crianças que eu já acompanhei, que as primeiras tarefas elas eram feitas em pé, tarefa de matemática, porque senão ele ia dormir. O cérebro está tão cansado e ele quer tanto fugir que ele começa a bocejar, que ele começa a querer fugir daquele movimento e dar uns apagões, literalmente. A quarta estratégia, ela é você iniciar junto com a criança. Porque muitas crianças, elas têm dificuldade, principalmente no iniciar. Algumas crianças realmente é manter a concentração e continuar a tarefa, mas muitas delas é só o iniciar, só esse start. Então, quando você dividiu lá a tarefa, a primeira atividade faz com seu filho. Divide com ele lá a tarefa, olha, eu vou fazer aqui com você o primeiro, mas lembrando que você sempre pergunta para ele o que precisa fazer, por onde ele pode começar, porque inclusive a gente está aí desenvolvendo a questão da autonomia, porque a gente também vê, por outro lado, a gente não pode entrar num outro extremo de o seu filho só iniciar se você estiver sentado ao lado e esperar que você diga o que precisa ser feito. A gente precisa estimular que ele raciocine sobre aquilo que precisa ser feito, entende? Então, assim, sentou, pergunta para ele, olha, por onde você acha que a gente começa? O que você vai fazer primeiro? Você percebeu que ele não sabe? Aí você ajuda. Porque a gente tem a tendência, né? Principalmente mãe de criança neurodivergente, me coloco nesse meio aí também, de tentar fazer pelo nosso filho. A gente sabe que ele demora um pouco mais, a gente às vezes não tem aquela serenidade, nem o tempo, nem a paciência para poder esperar que ele raciocine sobre aquilo que precisa ser executado. A gente vai lá e faz para eles. A gente vai lá e pensa por eles. A gente lê por eles, entende? E aí a gente precisa ir estimulando. Não que você vai deixá-lo. É o que eu estou falando. Você precisa ensinar o seu filho a ir criando essa autonomia. Mas depois, em outro momento, a gente vai falar só sobre essa questão da autonomia e como que você faz isso com mais detalhes, tá bom? Então já comenta aqui abaixo se você vai testar alguma essas estratégias aqui hoje aí na sua casa, ou se você já faz alguma coisa parecida. Compartilha aqui com a nossa comunidade aqui de famílias
Às vezes você tem uma estratégia que a gente não citou aqui que pode ajudar outras pessoas também. Coloca aqui embaixo nos comentários, já aproveita e faz esse social que é muito importante também. E lembra de dar o seu joinha também para que esse vídeo possa alcançar ainda mais pessoas. Então, resumindo, antes da gente finalizar aqui, o que a gente precisa entender? A gente precisa entender que o cérebro da criança, principalmente o cérebro da criança neurodivergente, ela tem dificuldade a frear uma atividade que ela está fazendo para iniciar outra. Crianças com TDAH, ela tem uma disfunção nos neurotransmissores chamado dopamina, que é a responsável pela motivação. A gente tem uma dificuldade naquela ignição, na faísca para iniciar uma certa atividade, principalmente se for uma atividade que não gere nenhum tipo de desafio, que não gere nenhum tipo de motivação e que a criança não sabe o porquê ela precisa estudar aquele conteúdo específico. Daí a gente precisa criar estratégia, a gente precisa desenvolver ferramentas para criar essa dopamina de uma forma externa. E a gente faz isso através dos movimentos, a gente faz isso através dos desafios, a gente faz isso através de colocar cronômetros ou de pomodoros, com algumas ressalvas, e a gente vai desenvolvendo algumas estratégias para ajudar o seu filho aí na execução da tarefa aí da sua casa. Se esse vídeo fez sentido para você, fica aqui no canal, já se inscreva se você ainda não se inscreveu. E a gente vai começar uma série só falando sobre o dever de casa, que eu acredito que é um dos maiores fantasmas aí de terror para os pais. Então, já fica ligado no próximo vídeo. Semana que vem, provavelmente, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do dever de casa. Como que a gente sabe se a quantidade, por exemplo, ela está adequada ou não. Se o problema é a preguiça do meu filho ou é a escola que está passando um dever de casa a mais. Para que serve um dever de casa? Se o dever de casa está cumprindo a função, ou ele não está, ou ele está sendo apenas um volume que está deixando você estressado. Então, nos próximos episódios, a gente vai falar sobre essas informações. Já se inscreva e participe aqui do canal para você receber a notificação dos próximos vídeos. Te espero no próximo.